Existe um momento silencioso antes de toda manifestação, um momento em que nada mudou do lado de fora, mas alguma coisa dentro de você não consegue mais aceitar a realidade antiga como definitiva. E talvez o maior erro das pessoas seja esse, elas olham para a realidade atual o tempo inteiro tentando encontrar sinais, confirmações e respostas. Mas na lei da suposição, a mudança não começa na 3D, ela começa no momento em que você assume internamente a nova realidade sobre si mesmo. Porque a realidade não responde apenas ao que você quer, ela responde ao que você aceita como verdadeiro dentro de você. E eu sei que isso pode parecer abstrato no começo, mas quando você começa a observar a própria vida, parece que muitas coisas já estavam sendo criadas internamente antes mesmo de acontecerem fisicamente. Me diz aqui se você já sentiu isso. Sejam muito bem-vindos ao canal Despertar. Meu nome é Deise Andrade e aqui nós vamos falar sobre lei da suposição, consciência, realidade e sobre como a vida começa a mudar quando você muda aquilo que você sustenta dentro de você. Olha só, talvez você tenha chegado nesse vídeo porque está cansado de desejar algo e sentir que nada acontece. Talvez exista um sonho, uma mudança, uma manifestação, uma realidade que você quer viver. Mas a 3D continua mostrando exatamente ao contrário. Só que existe algo que quase ninguém fala. A realidade física ela é lenta. Ela é apenas um reflexo atrasado daquilo que você vem sustentando internamente. E foi exatamente isso que eu comecei a perceber em vários momentos da minha vida. Principalmente quando eu morava em um lugar que já não fazia mais sentido para a versão minha que estava nascendo naquele momento, sabe? Eu vou compartilhar isso com vocês. Eu morava num lugar que o quarto que eu usava para gravar meus vídeos era pequeno, era o mesmo quarto que eu usava para dormir, tinha muito barulho vindo da rua, infiltração na parede e nada resolvia aquele problema porque a parede fazia parte da garagem da casa de cima, sabe? Era como se o ambiente inteiro estivesse refletindo a realidade apertada, limitada e desconfortável. Só que ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim já começava a rejeitar aquela realidade como permanente, sabe? Eu pensava constantemente em uma casa maior, pensava em ter espaço só para gravar, só para trabalhar, para organizar as minhas ideias, montar meu escritório e criar meus vídeos em paz. E quanto mais eu imaginava isso, mais aquela versão antiga da minha vida parecia não me comportar mais. E é aqui que muita gente se perde, sabia? Porque normalmente a pessoa olha para a realidade atual e pensa: mas eu ainda não vejo isso, eu não vejo possibilidades, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não sei como vai acontecer. Só que na lei da suposição, o como não vem antes, o estado sim vem antes. A manifestação começa quando você para de tentar tratar o seu desejo como algo distante, quando internamente você começa a se relacionar com aquilo como uma possibilidade já real, não como fantasia, não como carência, mas como algo que já começou a existir dentro da sua consciência. Eu lembro perfeitamente do dia em que tudo começou a mudar. Eu estava na academia e vi aquela placa de aluguel de uma casa. E aquilo simplesmente chamou minha atenção de uma forma muito forte, sabe? Parecia que eu não conseguia mais focar no treino. Era como se alguma coisa estivesse me puxando para aquela direção o tempo inteiro, sabe? Eu fazia o exercício e voltava para ver, fazia o exercício e voltava para ver. Quando eu terminei o treino, eu tava indo embora e cheguei a passar direto, sabe? Mas alguma coisa dentro de mim mandou eu voltar, eu já tinha passado, gente. Eu voltei, sabe? E hoje, olhando para trás, eu percebo que muitas vezes, na manifestação, ela não chega apenas como lógica, ela também chega como um movimento interno, sabe? Uma convicção silenciosa que a gente não consegue explicar, não tem explicação não, sabe? Não consegue explicar racionalmente. Eu voltei, liguei por um número, marquei a visita. Enquanto entrei naquela casa, eu senti uma coisa muito forte. Porque ela era exatamente aquilo que eu vivia sustentando dentro de mim. Na verdade, ela é essa casa aqui, né? Só que maior do que eu conseguia imaginar, sabe? Essa casa é perfeita para o que eu queria construir, para o que eu quero construir. Ela é espaçosa, ela é tranquila, tem ambiente para gravação, já fiz meu escritório, tá organizado. Era como se a realidade tivesse finalmente alcançado algo que dentro de mim já existia, ó, há muito tempo. E perceba uma coisa importante, e não era questão de casa própria não, tá? Essa casa é alugada, mas isso simplesmente deixa de ser o ponto principal, porque você não precisa ter uma casa própria para ter a casa que você deseja, sabe? Porque o que realmente importa era o fato de que eu tinha assumido internamente uma nova realidade antes dela existir fisicamente, e esse é um dos pontos mais poderosos da lei da suposição. A manifestação não acontece no momento em que você vê, ela acontece no momento em que você torna internamente compatível com aquilo.
Porque antes da chave chegar na minha mão, a mudança já tinha acontecido dentro de mim, sabe? Eu ficava o tempo todo pensando, eu quero um lugar para gravar. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. A fase em que a sua realidade externa ainda parece contradizer aquilo que você deseja. E é justamente aí que a maioria das pessoas desiste, sabe? Porque elas continuam consultando o 3D o tempo inteiro para decidir no que acreditar. E para quem ainda não conhece esses termos, deixa eu te explicar de uma forma simples. Quando falamos sobre a 3D, estamos falando da realidade física, tá? Que é tudo aquilo que você consegue ver com os olhos. As circunstâncias atuais, o dinheiro na conta, as mensagens que chegam ou que não chegam, o ambiente em que você vive, o que você toca, os resultados aparentes da sua vida naquele momento. Já a 4D é a realidade interna, é o campo de consciência da imaginação, naquilo que você aceita como verdadeiro dentro de você, antes mesmo de existir fisicamente. E talvez esse seja um dos conceitos mais difíceis de entender da lei da suposição, porque nós fomos ensinados a acreditar apenas naquilo que conseguimos ver. Me diz aqui se não é isso. Nós somos ensinados a consultar a realidade física o tempo inteiro para decidir se algo é possível ou não. Só que Neville Goddard ensinava exatamente ao contrário. Ele dizia que a imaginação não é apenas fantasia. A imaginação é a verdadeira realidade criadora. Ou seja, primeiro algo acontece internamente, depois ele vai se materializar externamente. E quando você entende isso, começa a perceber que a 3D não está criando a sua vida. Ela está apenas refletindo estados internos que foram sustentados por você conscientemente ou inconscientemente. Por isso, tantas pessoas acabam manifestando exatamente aquilo que mais temem, né? Porque mesmo querendo coisas, continuam assumindo internamente outras. Querem prosperidade, mas sustentam escassez. Querem amor, mas vivem assumindo o abandono. Querem mudanças, mas continuam emocionalmente presas a versões antigas da própria vida. E eu acredito que uma das maiores viradas acontece quando você para de usar a realidade atual como confirmação do que é possível para você. Para com isso. Porque pensa comigo, se eu tivesse olhado apenas para minha realidade antiga, talvez eu tivesse concluído que aquilo era um meu normal, sabe? Que lá era normal, um quarto pequeno, infiltração, barulho, limitações de adaptação constante para conseguir gravar. Mas dentro de mim, alguma coisa já tinha começado a mudar antes da mudança física acontecer. E isso acontece com muitas pessoas sem elas perceberem. Primeiro vem o desconforto interno, depois vem a sensação de que aquela realidade já não combina mais com quem você está se tornando. E só depois a manifestação começa a encontrar caminhos na realidade física. E quando encontra, é surreal. O problema é que a maioria desiste justamente nesse intervalo, naquele espaço entre assumir internamente e ver o resultado externamente. Porque a 3D parece muito convincente. Ela tem o tempo inteiro fazer você voltar para o seu estado antigo através da dúvida, da ansiedade, da pressão e da necessidade de confirmação imediata. Só que quando você entende a lei da suposição, começa a perceber que ficar reagindo o tempo inteiro à realidade atual é como tentar arrancar uma planta da terra todos os dias para verificar se ela criou raiz, e a gente não faz isso. A gente planta e deixa a plantinha lá nascer, depois a gente vai lá ver ela germinando, sabe? Você não fica cutucando a terra para ver se ela tá nascendo, não. Então para de ficar olhando sua conta bancária quando você quer manifestar dinheiro. Para com isso, sabe? Existe um tempo de reorganização, existe um atraso natural entre o estado assumido e o reflexo físico. Isso não significa que nada está acontecendo. Na verdade, muitas vezes é justamente nesse silêncio que a realidade começa a se organizar de formas que você ainda não consegue enxergar. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem em ciclos de manifestações e perda ao mesmo tempo, sabe? Manifesta, perde. Porque alguns minutos ela consegue acreditar. Elas imaginam, visualizam, afirmam, mas logo depois volta a consultar 3D compulsivamente para decidir se aquilo é real ou não. Eu vivia fazendo isso. Eu já tive um canal e eu ficava o tempo inteiro consultando os números e nada ia. Quando eu parei e deixei, as coisas começaram a acontecer. Sabe por quê? Olha só, é nesse movimento constante de dúvida que a gente acaba retornando emocionalmente para o estado antigo. E a lei da suposição não funciona assim. Ela não funciona apenas no momento da afirmação. Ela funciona no estado em que você sustenta repetidamente dentro de você. E eu acho importante falar isso porque muita gente entra nesse assunto
acreditando que manifestação é sobre repetir frases o tempo inteiro. Não que isso seja ruim, você pode repetir sim, mas não é só isso. O verdadeiro ponto é a identidade, é quem você acredita ser quando ninguém está olhando. Porque uma pessoa que realmente assumiu internamente uma nova realidade, ela começa a mudar a forma de sentir, de reagir e até mesmo de interpretar a vida. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela fase, sabe? Mesmo antes de entrar naquela casa, eu já estava emocionalmente me afastando da versão de mim que precisava aceitar de qualquer ambiente, qualquer limitação, qualquer realidade, apenas porque era o que existia naquele momento, sabe? E antes de entrar nessa casa eu pensava isso. E olha só, perceba uma coisa muito importante. Eu não estou dizendo que você deve fingir que a realidade não existe. Não é isso. A questão não é negar a 3D. A questão é parar de tratá-la como definitiva, porque a 3D só está sempre mostrando estados passados. Ela é um espelho atrasado daquilo que você sustentou internamente por tempo suficiente. E quando você começar a entender isso, você vai parar de entrar em desespero toda vez que algo ainda não apareceu fisicamente. Você vai entender que a primeira mudança acontece no invisível, para depois se tornar visível. E talvez a pergunta mais importante que você possa começar a fazer para si mesma não seja por que isso ainda não aconteceu, mas começa a perguntar para você qual realidade eu continuo sustentando dentro de mim todos os dias, e é todos os dias mesmo, porque às vezes a pessoa diz que quer mudança, mas continua emocionalmente conectada com a falta, o medo, a rejeição, a escassez, a versão antiga da própria identidade. Isso não acontece porque ela é fraca ou incapaz, não. Acontece porque fomos ensinados desde pequeno a reagir ao mundo externo como se ele tivesse mais poder do que a nossa própria consciência. É difícil mudar, mas a gente tem que tentar. Só que quando você começa a mudar internamente, olha só, algo muito curioso começa a acontecer, sabe? Você começa a perceber oportunidades que antes passavam meio despercebidas. Sabe aquela oportunidade que passou assim, você nem viu, você fala assim, nossa, eu perdi essa oportunidade, podia ter feito isso? Então, as pessoas começam a aparecer, ideias começam a surgir, caminhos começam a abrir de formas improváveis. E muitas vezes parece coincidência, né? Mas na verdade é apenas a realidade reorganizando aquilo que você assumiu como verdadeiro. Foi exatamente assim com essa casa. A placa sempre poderia ter estado ali, sabe? Mas naquele momento eu estava em um estado interno diferente. Eu estava pronta para enxergar uma nova possibilidade dentro de mim. Aquela mudança, olha só, já tinha começado. E talvez seja isso que você precisa entender hoje, sabe? Nem toda manifestação chega de forma mágica ou instantânea. Muitas vezes ela chega através de pequenos movimentos, decisões, impulsos, encontros e oportunidades que parecem normais, mas que mudam completamente o rumo da vida, sabe? A questão é, você esteja preparado para sustentar internamente a realidade que você deseja viver? Deixa aqui embaixo nos comentários. Mas antes dela aparecer fisicamente, que eu tô perguntando, viu? E Neville Goddard falava muito sobre isso. Ele dizia que o mundo é um espelho da consciência, ou seja, aquilo que você vê externamente não é a causa, então ele é o reflexo, né? E quando você realmente entende isso, você para de tentar mudar apenas as circunstâncias e começa a mudar o estado interno que está produzindo aquelas circunstâncias. Porque, olha, pensa comigo, se a realidade externa fosse realmente o poder final, ninguém conseguiria mudar de vida. Uma pessoa sem dinheiro nunca ia prosperar. Uma pessoa vivendo um momento difícil nunca ia conseguir sair daquela realidade. Mas o que vemos o tempo inteiro são pessoas mudando completamente a vida de uma forma interna e profunda. E Neville ensinava isso, sabe? Algo muito forte. Ele dizia que você precisa viver internamente no fim desejado, não no meio do caminho, não na falta, não na ansiedade tentando descobrir quando, mas no estado que já recebeu aquilo que desejava. E eu acho isso muito poderoso, viu? Porque foi exatamente o que começou a acontecer comigo sem que eu percebesse conscientemente naquele momento. Olha só, antes mesmo de eu entrar nessa casa, dentro de mim eu já estava criando um espaço para uma nova realidade. Eu já não me via mais permanecendo naquele ambiente antigo por muito mais tempo. A manifestação começa assim. Primeiro muda a sua percepção, depois muda a sua identidade, depois muda a forma como você se posiciona diante da vida e só então a realidade física começa a acompanhar. Só que existe uma parte importante que quase ninguém fala, viu? E eu vou contar para vocês agora. Assumir uma nova realidade não significa que você nunca mais vai sentir medo, dúvida ou insegurança.
O ponto não é transformar esses momentos de identidade permanente, não. Olha só, a 3D vai tentar te testar o tempo inteiro. Ela vai te mostrar atrasos, silêncios, situações antigas, circunstâncias aparentes e contraditórias. É tipo assim, você tá querendo manifestar a pessoa específica ali e você vê ela dando voltinha com a outra, né? Mas é justamente aí que muitas pessoas abandonam o estado assumido e voltam emocionalmente para a realidade antiga. Mas Neville falava algo muito importante: persistência cria realidade. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje, viu? Porque talvez a sua manifestação não esteja demorando porque é impossível. Talvez ela esteja demorando porque você ainda está alternando entre dois estados internos o tempo inteiro. Uma hora você acredita, outra hora você duvida. Uma hora você assume a realidade desejada, na outra hora você volta a reagir emocionalmente com aquilo que você vê na 3D. E eu entendo isso. No começo é muito difícil não consultar o mundo externo. Nós somos condicionados a acreditar apenas naquilo que conseguimos tocar, medir e comprovar. Mas a lei da suposição pede exatamente o contrário. Ela pede que você sustente internamente uma realidade antes dela existir fisicamente. E isso exige, sabe o quê? Persistência emocional. Exige continuar escolhendo internamente uma nova identidade, mesmo quando ela ainda parece lenta. É difícil, mas você consegue, viu? Neville Goddard dizia também que assumir o sentimento do desejo realizado é o segredo. E quando ele fala sobre sentimento, não significa euforia o tempo inteiro, não. Sabe? Significa naturalidade. Significa parar de tratar aquilo como algo impossível ou tão distante. Porque pensa comigo, quando algo realmente parece natural dentro de você, você para de implorar, para de perseguir, para de entrar em desespero. E eu acho que esse é um dos sinais mais fortes da mudança interna, viu? Quando você começa a sentir que aquilo já pertence à realidade emocional antes mesmo de chegar fisicamente. Foi assim comigo em relação a essa casa. Chegou um momento que eu internamente, eu já não me identificava mais com aquela antiga realidade apertada, sabe? Aquele quartinho. Mesmo antes de mudanças acontecerem, algo dentro de mim já sabia que um novo espaço existia para mim. E talvez seja isso que a sua consciência está tentando te fazer agora. Talvez esse desconforto que você sente com a sua realidade atual não seja castigo, sabe? Você não está sendo castigado, não. Talvez seja apenas um sinal internamente que você começou a se mover para um outro estado. Porque olha só, toda transformação ela começa no invisível. Primeiro muda dentro, depois muda fora. Então, se existe algo que eu gostaria que você realmente levasse desse vídeo, é isso, sabe? Pare de usar a sua realidade atual como sentença final da sua vida. A 3D não é permanente, ela não é definitiva, ela está apenas refletindo estados antigos que foram sustentados por você o tempo suficiente, tá? E talvez agora seja o momento de começar a se perguntar: quem eu estou sendo internamente todos os dias? Faz essa pergunta para você, porque no fim das contas, a lei da suposição não é apenas sobre manifestar coisas não, viu? Ela é sobre identidade, sobre consciência e sobre a versão que você escolheu alimentar repetidamente dentro da sua mente. Neville Goddard ensinava que assumir um estado é como vestir uma nova roupa mental. Vestir roupa nova é bom, né? Então a mental também. No começo pode parecer estranho, pode parecer distante, mas quando mais você permanece nesse estado, mais natural ele se torna, até que a realidade começa a refletir isso de volta para você, sabe? E talvez hoje a sua 3D ainda não esteja te mostrando aquilo que você deseja, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Talvez a reorganização já está começando. Talvez as portas já estejam se movendo silenciosamente. Talvez oportunidades estejam se aproximando. Talvez a sua realidade esteja apenas tentando avançar a nova versão que você começou a assumir internamente. Olha que lindo! E foi por isso que eu quis trazer essa reflexão hoje, porque muitas vezes a manifestação já começou, mas a pessoa desiste antes da realidade física conseguir acompanhar a mudança interna, sabe? Então não desiste não. E se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu escolho uma nova realidade. E se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos nós vamos aprofundar mais sobre a lei da exposição, sobre Neville Goddard, sobre consciência, manifestação, como parar de reagir a 3D para finalmente começar a mudar a realidade de dentro para fora. Olha, te espero no próximo vídeo. Tchau!